A nossa live aqui diretamente da sede da UVESP na Rua Pará. Hoje nós estamos com o advogado Rodrigo Damasceno, advogado com especialização em tributário, trabalhando também na área de administrativo, constitucional. E nós vamos ter um assunto aqui importante, muito importante para o empresariado de um modo geral e para aqueles que querem investir no mercado profissional. Lembrando que ontem à noite o Sebrae entregou o prêmio Prefeito Empreendedor. Esse prêmio é concedido aos municípios que empreendem e que apoiam o empreendedorismo, a pequena e média empresa, e que têm a ideia de efetivamente criar ambientes sustentáveis, ambiente de negócios. 9 prefeitos foram premiados, participaram mais de 50 prefeitos e efetivamente um resultado muito bom foi esta participação dos prefeitos, de todos aqueles que têm no município a ideia de que ele faz o desenvolvimento nacional. Muito bem. Lá nós soubemos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa do Estado, Patrícia Ellen, que nós estamos só no Estado de São Paulo com 3,8 milhões de pessoas desempregadas. Muito bem. O que acontece de bom para estas pessoas que estão fincadas no município, que estão aguardando a oportunidade de empreender? A medida provisória da liberdade econômica. Ontem, conversando com o professor Silvio Goulart Rosa, que chefia o Parque Tec de São Carlos, cidade sede do Conexidades, ele disse que essa lei pode ser chamada de Lei Áurea, abolição da escravatura. Porque o grande problema do Brasil é a burocracia. Não é? Tanto que o Guilherme Afif Domingos, que foi presidente do Sebrae, ele disse que é sempre bom apelar para Nossa Senhora desatadora dos nós diante das dificuldades que as pessoas têm para empreender. Mas é importante conhecer essa medida provisória. Ela foi enviada pelo Gabinete da Presidência do Brasil no dia 30 de abril para a Câmara dos Deputados. E o Congresso Nacional tem prazo, como se trata de medida provisória, de 2 meses para aprovar, ou ela perde o efeito. Como várias estão perdendo o efeito agora no começo de junho, principalmente a que trata do marco regulatório do saneamento. São medidas provisórias que, se não transformadas em lei, em proposta legal, projeto de lei, ela perde a validade e não se discute mais. Portanto, o Dr. Rodrigo Damasceno aceitou o nosso convite para estar aqui na live e conversar conosco sobre essa medida provisória chamada Liberdades Econômicas. Essa medida provisória, ela se aprovada, ela vai fixar as diretrizes a nível federal, mas é importante que essa legislação se faça também no município, que o município faça a adequação da lei. Mas está aqui o Rodrigo Damasceno para conversar conosco sobre a medida provisória 881. Boa noite, Rodrigo. Prazer em tê-lo aqui. Boa noite, doutor Miziara. Boa noite a todos os ouvintes. Sim, doutor, esta medida provisória MP 881, também conhecida como a medida provisória da liberdade econômica, é uma aposta do Poder Executivo Federal, do governo Bolsonaro, para que se tenha um fomento do desenvolvimento econômico do país. Por que aposta? Aposta porque incentiva o empreendedorismo a partir da desburocratização das atividades econômicas, sobretudo incentivando a inovação. Antes da instituição da MP 881, havia muitas críticas por parte da iniciativa privada, do empreendedor,
do empresariado como um todo, para que diminuíssem os gargalos do poder público e, portanto, houvesse uma maior facilitação para a criação de startups. Portanto, atendendo aos anseios do empresariado, da iniciativa privada, foi criada esta medida provisória para facilitar a criação de startups e, portanto, consequentemente, fomentar o desenvolvimento econômico a nível nacional. Essa é a importância da sua aplicação, da medida provisória aprovada, ou nós temos outros caminhos que essa medida provisória possa favorecer a empregabilidade? Com certeza. Há outros caminhos também, mas, sobretudo, como esta medida provisória reproduz os ditames constitucionais, é necessário que esta medida seja aprovada por lei e, após, haverá a regulamentação complementar para que se dê aplicabilidade a esta medida provisória, porque, por si só, ela não tem, por hora, aplicabilidade. Por hora, então, como é que vai proceder? Provada a medida provisória, ela volta ao gabinete da presidência ou ali termina? Ela será aprovada no Congresso Nacional, num período de 45 dias ou a 60 dias, dependendo do regime de urgência. E depois vai para a sanção presidencial. E depois vai para a sanção presidencial. Que vai regulamentar a legislação. Que vai regulamentá-la. O aspecto geral dessa medida provisória, quais são, Rodrigo? Nós podemos dividir a medida provisória em 3 seções. São os 3 primeiros capítulos do projeto, que são o coração do projeto. O primeiro capítulo trata dos princípios basilares, os princípios gerais basilares. O primeiro princípio trata da liberdade de trabalho, a primazia da liberdade de trabalho. Portanto, nota-se que há sempre a prevalência do termo liberdade e depois da pouca ingerência do Estado, que eu já vou comentar. O segundo princípio é da presunção da boa-fé do particular na atividade econômica. O terceiro princípio que eu disse que eu ia comentar, é um princípio suplementar ao primeiro princípio, da liberdade de trabalho, que é o da intervenção mínima da administração pública nas atividades econômicas. Ora, se deve-se ter liberdade de trabalho, leia-se também que deve-se ter pouca ingerência do Estado nas atividades econômicas. O segundo capítulo trata, de modo geral, dos direitos das pessoas físicas e das pessoas jurídicas para a consecução da atividade econômica e, consequentemente, o desenvolvimento econômico a nível nacional. O primeiro direito tratado, no segundo capítulo, fala sobre os direitos de liberdade para o trabalho, entre eles os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários. No segundo, podemos falar das garantias contra a intervenção inadequada da administração pública na atividade econômica. O terceiro, que para mim é o mais importante, já que apresenta uma mudança trazida por esta medida provisória, que é o direito de inovar e testar produtos. Eu vou tratar os pormenores desse direito mais à frente, mas ele é importante por 2 aspectos, que já eu falo também. E, por último, a autonomia da vontade. Porque se o empreendedor pode empreender no mercado, na atividade econômica, ele deve ter autonomia para tanto. E o terceiro capítulo trata das normas gerais para que a administração pública tenha o dever de evitar o abuso do poder regulatório, entendendo assim, leia-se, portanto, o desvio de função. Muito bem, esses são os aspectos gerais da medida provisória 881, que os empresários, ontem à noite lá no Sebrae, foi um evento no Memorial da América Latina, os empresários que lá estavam, prefeitos de um modo geral, eles entenderam que é um primeiro grande passo para resolver o problema do emprego e renda no Brasil. Essa medida provisória, certamente, ela foi gestada neste governo com a cabeça dos pensantes do Ministério da Economia, que traz um resultado altamente significativo
para a empregabilidade, para a geração de renda e de emprego no Brasil. Rodrigo, você falou dos aspectos gerais, da importância da lei. Agora, quais são os próximos passos? Como foi dito, doutor, agora a medida provisória é medida provisória e não tem aplicabilidade, então ela está no trâmite regular no Congresso Nacional até que vire lei ou seja rejeitada. E, posteriormente, caso esta vire lei, haverá as regulamentações complementares para dar aplicabilidade para esta lei. Porque, por si só, o texto não tem aplicabilidade, precisa de uma lei, sendo ordinária ou complementar, para dar aplicabilidade. Ô Rodrigo, na sua análise como ser humano, como advogado, você está traçando bem o roteiro que nós queremos impor para que o ouvinte possa refletir sobre a importância da lei geral. Quando eu falo ouvinte, leia-se internauta, mas assim como cidadão, como uma pessoa que estudou, frequentou os bancos escolares, que é preocupado com o movimento social do Brasil, o desenvolvimento do país, você vê uma luz no final do túnel com a aplicação da medida provisória no sentido de começar a engatar o emprego no Brasil? Olha, doutor, o leitor atento à medida provisória e o ouvinte que escuta a nossa live deve se perguntar como é que um texto de lei, porque tem força de lei, a medida provisória, pode ser mais poderosa, digamos assim, que a própria Constituição Federal. Porque podemos dizer que o Estado brasileiro tem um problema estrutural em dar aplicabilidade aos comandos constitucionais. Então, se uma lei infraconstitucional, se uma norma infraconstitucional, como é a medida provisória, pode trazer mais resultados que a Constituição Federal, tendo em vista que ela replica direitos econômicos da Constituição Federal e outros comandos. Há, de fato, um ceticismo e ele incomoda, porque como essa medida pode trazer mais resultado que a própria Constituição? Eu acho que, de fato, nós precisamos mudar essa mentalidade, mudar essa conduta e parte do administrador público, não só do texto legal, porque o texto legal, por si só, não consegue mudar a mentalidade e a conduta, mas sim o administrador público a partir da plena efetividade do que se trata esta lei. Eu quero comentar também que eu acho importante que tem duas mudanças super importantes trazidas por essa medida provisória. A primeira delas é que agora as startups elas vão poder desenvolver novos produtos e novos serviços, ainda que não haja uma lei infraconstitucional que as regulamente. Então, como é que você me perguntou, como que de fato essa medida pode incentivar, fomentar a empregabilidade? Se agora com o desenvolvimento econômico a partir de maiores criações de startups, é possível que o empreendedor não fique atrelado à burocracia do Estado. Ele pode testar seus produtos, novos serviços, ainda que não haja uma lei que regulamente tal. A outra mudança super importante também, que me referindo ao direito de teste dos produtos. Agora, o empreendedor ele pode destinar os seus novos produtos e os seus novos serviços para grupos particulares de pessoas para que elas avaliem, de fato, se é inovativo e a sua atratividade para o mercado. Claro, exceto se esses produtos possam interferir na segurança nacional, na segurança pública e na saúde pública. Então, eu acho que sim, depende do administrador público municipal entender que há um momento de crise econômica e essa medida provisória veio para fomentar empregos, fomentar a criação de startups. Então, eu acho que depende, sobretudo, da administração pública. Muito bem. Agora, Rodrigo, a direção da UVESP pediu para você que fizesse um estudo como expert na matéria municipalista sobre a aplicabilidade da medida provisória no município. A gente quer adiantar o passo
porque a medida provisória vai ser aprovada, não tem a menor dúvida, se bem que a gente fica assim meio receoso, porque se a reforma da Previdência está dando debate, a gente tem medo disso aqui não passar. Mas olha, a salvação do Brasil começa a partir daí. As pessoas precisam empreender. Ontem quem esteve lá no Sebrae, dois oradores, o Wilson Point, que é o novo superintendente do Sebrae, o empresário, ele contou sobre a sua vida e sobre o seu início. O início foi quando ele decidiu que deveria empreender. A secretária Patrícia Ellen, ela nos surpreendeu de uma maneira altamente impressionante. Ela falou da vida dela, a mãe dela é uma motorista de Uber, o seu pai um trabalhador, ela teve dificuldades de estudo e o que deu a ela a oportunidade de chegar onde chegou, eu diria, independentemente do currículo dela, da Patrícia Ellen, independente do currículo, ela é hoje secretária de Desenvolvimento e Economia Criativa do Estado. Ela disse que se não fosse as oportunidades que ela teve de empreender, não estaria onde está hoje. Isso são vários exemplos citados por aí, né? Exemplos importantes como presidentes do Bradesco, que começaram como estagiários, como garotos do paquete chamado Primeiro Emprego, através do Centro de Integração Empresa-Escola. Tudo na vida é o empreendedor, aquele que tem a oportunidade de empreender. O deputado Itamar Borges, ex-prefeito de Santa Fé, ele falou que começou a receber os prêmios e o resultado no seu município, prêmio de prefeito empreendedor, e a resposta satisfatória dos moradores em Santa Fé, quando ele colocou como currículo extra, como matéria extracurricular, a educação empreendedora nas escolas. Muito bem. Então, tudo isso nos leva a perguntar, qual o caminho agora, doutor Rodrigo Damasceno, para que a gente possa transformar esta medida provisória em legislação municipal? Porque as leis municipais têm que se adequar às leis federais. Qual é o caminho que nós podemos traçar isso? Mas antes eu quero anunciar aqueles que estão nos ouvindo aqui. O vereador Timba de Assis, o ex-vereador Ronaldo Dyer de Colina, o vereador de Delouro Serafim, da região da Mogiana, o ex-vereador Maguila de Porto Ferreira, o prefeito Marco Antônio Daniel de Jaborandi, o ex-prefeito de Cafelândia, Luiz Otávio, o Eduardo Schmidt, o Piffer de São José do Rio Preto, que há mais de 40 anos acompanha o querido, portanto, desde criança, né? O nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Piffer, um abraço a você em Rio Preto e te esperamos no Conexidades junto com o Rodrigo, vice-governador. O Gabriel Salles, que é sócio do Rodrigo Damasceno, eles fazem parte do escritório Salles e Damasceno. O João Porfírio, o Eduardo Carmona, e queremos registrar também, para nossa satisfação, a audiência do Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasceno, que, por coincidência, é pai do Rodrigo Damasceno. O Brigadeiro Damasceno vai estar conosco na quinta-feira, é isso? Quinta-feira, com um painel sobre a Força Aérea Brasileira. Eu queria, 30 segundos, dizer a importância deste painel da Força Aérea Brasileira, que será comandada pelo Tenente Brigadeiro Marcelo Damasceno. O que acontece? Como eu, muitas pessoas podem pensar que a Força Aérea Brasileira só cuida das missões de preservar o nosso espaço aéreo, de garantir as nossas fronteiras, de dar segurança à nação brasileira. Ela faz um trabalho muito além disso. Ela fortalece a economia com todos os seus integrantes instalados em várias cidades brasileiras. Somente aqui no estado de São Paulo, me parece que a Força Aérea Brasileira tem o equivalente a 8 agrupamentos em vários municípios, fortalecendo a economia, porque são alunos, são integrantes da Força Aérea, são aspirantes que vêm aqui
compram, gastam, consomem, moram, estudam e se preparam para um Brasil melhor. Mas mais do que isso, a Força Aérea Brasileira vai ter um stand no Conexidades para informar como ingressa o interessado nas Forças Armadas e, claro, na sua Força Armada, que é a Força Aérea Brasileira. E mais do que isso, nós vamos ter a oportunidade de conhecer o que ela faz no trabalho de solidariedade para o Brasil. Ainda ontem, eu estava ouvindo o Zé Paulo de Andrade, um dos mais antigos radialistas, comentaristas do rádio brasileiro, na TV, na Rádio Bandeirantes, ele falando que onde o Exército pega para assumir e fazer algum trabalho, principalmente na construção de estradas, nada atrapalha e tudo sai no tempo certo. Portanto, as Forças Armadas têm o poder também, como integrante da nação brasileira, de ajudar com facilidade maior, porque são homens treinados para isso, a economia do Brasil. Portanto, conhecer a Força Aérea Brasileira é fundamental no Conexidades, que é aberto sem inscrições gratuitas, que é aberto a todos, políticos, agentes públicos, servidores, sociedade civil, universitários. Portanto, o Tenente Brigadeiro Marcelo Damasceno, muito obrigado pela sua audiência aqui na nossa live e com a certeza o sucesso garantido da presença do Conexidades. Rodrigo, então, como é que nós podemos levar essa medida provisória, essa liberdade econômica para os municípios? Sim. Antes de tudo, é importante frisar que os municípios ganhariam com o aumento da arrecadação tributária a partir das criações de startups e dessas empresas a nível municipal. Então, ganha o poder público e também a sociedade. A sociedade como um todo, a partir deste fomento da economia e da desburocratização das atividades econômicas. Consequentemente, estas deverão recolher impostos a título de impostos municipais, o ISS, o que contribuiria muito para os cofres públicos municipais. Claro, como o senhor falou, é importante que o município acompanhe, tenha uma harmonia com a União para que essas leis municipais estejam de acordo com a economia local, para que esteja de acordo, sobretudo, com um fator predominante de certa cidade, de certo município. É exemplo da laranja aqui no interior de São Paulo. Então, nota-se que o empreendedorismo ele atua com produtos, serviços, alimentos, que seja. Então, cabe ao poder público municipal acompanhar esta mudança e prover uma edição de leis para regulamentar essa atividade. Então, acho que ganha tanto a sociedade quanto a administração pública em termos de aumento da arrecadação tributária e, consequentemente, dos cofres públicos. Rodrigo, você vai estar no Conexidades, lá no estande da Unvesp, atendendo, orientando, conversando com aquelas pessoas interessadas em conhecer um pouco mais do direito e das ações e daquilo que é importante para o bom funcionamento de uma administração pública. Mas nós queremos que haja um encontro seu com o professor Silvio Goulart Rosa. O professor Silvio Rosa foi quem instituiu no estado de São Paulo o prêmio que hoje tem o nome de Prêmio Prefeito Empreendedor Mário Covas, era chamado de Prefeito Empreendedor Juscelino Kubitschek. E nós fizemos o lançamento do Prefeito Empreendedor no estado de São Paulo, há mais de 10 anos atrás, com o professor Silvio Goulart Rosa, na Fundação Prefeito Faria Lima, onde eu era superintendente. Ali, o CEPAM, a UVESP e o SEBRAE lançaram tanto o Prefeito Empreendedor quanto o Vereador Empreendedor. O professor Silvio Rosa está festejando essa liberdade essa liberdade econômica. Eu gostaria que tivesse um encontro entre você e ele, para que a gente pudesse encontrar
o melhor caminho para que os municípios, na aplicação dessa lei, ampliassem o seu mercado de trabalho. Você falou, por exemplo, na laranja. A laranja lembra Bebedouro, lembra Limeira, mas temos também as vocações de vários municípios do estado de São Paulo. Que é Franca, por exemplo, é a terra do calçado, nós temos Birigui, que é a terra do calçado infantil, nós temos Votuporanga, que é móveis, enfim, são vários clusters constituídos e que podem também trabalhar em cima dessa liberdade econômica e com ela abrindo mais condições de emprego. Queremos agradecer aqui o Marcelo Beleza, a Silvia Salgado, o Timba, já falei aqui, vereador de Assis, a doutora Marisa Amaro, que acabou de escrever um artigo publicado pelo Jornal do Interior sobre as questões da legislação eleitoral. É um tema também que nós precisamos tratar mais vezes aqui, viu, Marisa? Para orientar prefeitos e vereadores, porque existe aquela da proibição das coligações. Mas será que é para valer? Eu ouvi dizer que esta proibição de se coligar vai desaparecer e tudo vai permanecer como está. Isso aí que nós precisamos informar para os nossos internautas, vereadores e prefeitos. A Sônia Beal, que preside o Parlamento Regional de Rio Preto, que terá um papel importante também no Conexidades. Ricardo Tortorella, o famoso Ricardo Tortorella, palestrante, professor, foi superintendente do SEBRAE do Estado de São Paulo, realizou conosco vários seminários pelo Estado. O Douglas Ferrari, o Sidney Guedes e também aqui conosco a senhora Thaís Budó, que é a genitora do Dr. Rodrigo Damasceno. Genitor é feio? Então, mãe. Genitora acusa o que? A idade? Então, mãe do Rodrigo. Muito obrigado a todos pela audiência aqui conosco. E o Rodrigo falando sobre estas medidas, dessa medida provisória, que perde a validade em 60 dias. Ela foi enviada no dia 30 de abril. Mas não tem como, vai ser aprovada já imediatamente. A Câmara Federal também entende a importância da aprovação dessa lei. Rodrigo, você vai estar lá no Conexidades e alguns dias no estande da UVESP para responder perguntas, para atender as pessoas que procurarem. Com certeza. Este evento será único e marcante para o Poder Público Municipal. Estarei presente, prestigiando o evento e, como o senhor falou, poderei resolver algumas consultas destinadas ao corpo jurídico da UVESP e vamos em frente. Muito bem, eu quero aqui lembrar, aproveitando a presença do Rodrigo, nós temos sido muito cobrados por vereadores, principalmente presidentes de câmaras, sobre o estabelecimento, a criação do 13º salário para o vereador nos mesmos moldes que tem o prefeito municipal. Muito bem. Essa legislação ela está um pouco ainda no forno, a questão do 13º salário para vereadores. Aqueles que quiserem discutir um pouco mais desse assunto podem se comunicar conosco através dos telefones da UVESP, do site da UVESP, do pergunta e resposta que nós temos, enfim, por zap, por e-mail. Os vereadores que quiserem discutir a questão do 13º salário, que deve ser, por decisão do Supremo, estabelecido dessa para a próxima legislatura, mas com a válvula de escape para esta legislatura também, nós estamos à disposição para conversar. Portanto, anotem, estamos prontos para conversar, trocar ideia, para falar sobre esse tema. É nossa obrigação orientar, capacitar, instruir o vereador. Rodrigo, eu quero agradecer aqui a sua presença, mas quero que você fique aqui porque nós vamos falar um pouco a respeito da programação do Conexidades. E repetindo que você vai estar lá. Mais algum assunto que você queira tratar, algum recado para o nosso internauta? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, doutor, de tecer alguns comentários sobre a MP 881.
De fato, é muito importante. Desburocratizando as atividades econômicas, haverá a criação de novas startups. E isso instrumentaliza o plano teórico. De fato, haverá, portanto, um desenvolvimento econômico. Basta que o administrador público municipal tenha conhecimento de que uma intervenção inadequada, uma ingerência inadequada do Estado na atividade econômica resulta em prejuízo não só para o poder público, como também para todos. E, novamente, agradecendo e falando um pouco agora do Conexidades, será um evento único. Compareçam. Muito bem. Nós temos também no corpo de aconselhamento jurídico da UVESP o Dr. William, que preparou agora um artigo para a próxima edição do Jornal do Interior, falando sobre as modificações nas organizações sociais. Olha, gente, todos os dias tem novidade nessa área legislativa e executiva no Brasil, todos os dias. Os vereadores têm o nosso canal para ter conhecimento, para se informar, para receber informações. A nossa diretora de comunicação, Silvia Mello, ela envia todos os dias, praticamente todos os dias, informações e orientações aos vereadores e prefeitos do estado de São Paulo. É claro que uma insignificância no número, nós temos 6.913 vereadores no estado de São Paulo, 57 mil no Brasil, 5.570 prefeitos no Brasil, no estado de São Paulo, 645 prefeitos. Mas sempre escorrega 2 ou 3 vereadores ou prefeitos que reclamam do envio de informações no zap deles. É como se a gente pedisse, a exemplo da história da Bíblia, Pai, perdoai-nos porque não sabem o que fazem. São ignorantes úteis que não querem se informar do que acontece. E tem mandato. O que é pior é que tem mandato. Portanto, as informações continuarão sendo mandadas. Quem não quiser receber, bloqueie o zap da diretora de comunicação. Bloqueie, simplesmente, para não receber informações. Todos os dias tem novidade. E nós estamos aumentando o nosso corpo de juristas, de advogados, para informar. Nós temos o Rodrigo Damasceno, com ele o Gabriel, nós temos o William, que atende na região de São José do Rio Preto, um advogado preparado, Dr. Marcos, que inclusive está agora se habilitando para participar dos cursos e ser professor do Centro de Liderança Pública, ele responde às consultas da UVESP. Nós temos aqui os grandes parceiros da Ferreira Neto Advogados, o Cássio Ferreira Neto e o doutor e o seu sócio, o Zé Américo. Nós temos também a Marisa Amaro na área do TRE. Portanto, a UVESP está cada dia mais se preparando com os seus parceiros para trazer informações em todas as áreas. Vejam vocês que são presidentes de câmaras. A legislação muda a cada dia. E as leis orgânicas, os regimentos internos, não acompanham. Então, o que acontece? O Tribunal de Justiça aqui no estado de São Paulo tem salas abarrotadas de processos das chamadas ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que o doutor Rodrigo conhece bem, que nasce no município porque falta uma legislação coerente com a Constituição Federal e a legislação do Estado de São Paulo, a Constituição Estadual. É preciso o quê? Perguntariam os senhores vereadores e prefeitos. Reformar a lei orgânica, reformar o regimento interno. E a UVESP está à disposição para isso. Então, aqueles que não quiserem receber, que querem permanecer na escuridão, que permaneçam. Bloqueiem o celular da nossa diretora de comunicação para não receber mais informação. Aqueles que quiserem receber informações, que o façam, que mantenham contato com a gente, procurem saber o que está acontecendo lá no âmbito do governo federal, as legislações que mudam a cada dia.
ninguém tem paciência de acompanhar o que se publica, o que se decide, mas a UVESP tem um grupo de parceiros apropriados para isso. Eu quero agradecer a audiência da Helena Miziara e, Heleninha, eu te aviso aqui que vou te mandar logo a história da família Miziara, que me foi enviada por um patrício aqui, o Ibrahim, falando da vinda dos primeiros Miziara para o Brasil. Amílcar Jesus Alves, famoso contador do Estado de São Paulo, diretor do Escritório de Contabilidade Orfisco, Sérgio Luiz Silva, o Silvio Miceli, o Amauri Amaral, a Wanda Pereira, o professor Virgílio Carvalho, professor de turismo que tem ajudado muito a desenvolver o turismo do Estado de São Paulo, o Devanir da Companhia Paulista de Força e Luz, que está nos assistindo agora e que nós estamos aguardando ansioso um telefonema dele. Aliás, o Devanir e a equipe da CPFL vai participar do Conexidades, principalmente na palestra do Dr. Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, que com uma gestão perfeita colocou a casa em ordem. Aliás, são dois que no governo Michel Temer transformaram as estatais em empresas lucrativas. O Antônio Claret, que está agora no DAESP, no Departamento Aeroviário do Estado, com a missão de privatizar 20 aeroportos, ele botou o DAESP no seu devido lugar, com uma gestão pública e um comando de liderança incrível. Igualmente o Wilson Ferreira. E o Wilson Ferreira vai estar conosco no Conexidades para falar sobre energia limpa e também gestão pública, porque é importante que ele transforme em informações para prefeitos e vereadores, como ele fez, qual foi a sua atuação como gestor para colocar em ordem a Eletrobras. Muito bem. Conexidades, ele está sendo muito elogiado. A coordenação da Silvia Mello, jornalista que dirigiu o jornalismo da TV Bandeirantes de Ribeirão Preto, ele está recebendo os maiores elogios. E eu fico muito agradecido, nós ficamos muito agradecidos, porque vamos atuar em todas as áreas. Sustentabilidade, vamos ter a professora Patrícia Iglesias, que representa a ONU Municípios no Brasil, é presidente da CETESB. Nós vamos falar sobre educação, estará aqui, aliás, foi nos apresentado pelo Tenente Brigadeiro Marcelo Damasceno, o Luiz Vieira Garonci, que é um doutor em educação no trânsito, foi presidente do Denatran e agora está dirigindo o Enem, que é o passo intermediário para se chegar à universidade. Ele estará falando conosco em educação, vamos apresentar 2 cases de sucesso, Itanhaém e Jundiaí, na área de educação. Direito público e transparência, eu vou tomar o tempo de vocês se eu for ficar falando sobre isso. As pessoas que vão estar lá, todos os setores da transparência e do direito público. Ministério Público de Contas, Ministério Público do Estado de São Paulo, Procuradoria-Geral da República, Tribunal de Contas do Estado, enfim, nós vamos falar sobre transparência com o Observatório Social Brasileiro. Eu convido a todos para que leiam a programação que está no site conexidades.com.br. As inscrições são gratuitas, convém fazer, que facilita a gente ter um número de pessoas que vão participar. E um recado para quem vai. Dentro daquela nossa mania de deixar tudo para a última hora, as pessoas que vão participar, notadamente quem vai participar do pavilhão dos municípios, são funcionários públicos municipais que estarão ali junto com os municípios que vão expor as suas vocações e os seus produtos, devem já imediatamente fazer a reserva na hotelaria parceira do Conexidades. No site tem todas que estão praticamente lotadas. Portanto, convém já fazer a reserva. Eu fico muito preocupado, não com os que vão participar,
Os que vão participar se viram porque se hospedam em Araraquara, se hospedam nas cidades próximas de São Carlos, mas com aqueles que vão trabalhar nos estandes. É preciso estar na cidade, hospedado na cidade. Então é preciso correr, porque pode ser que não ache mais lugares, quartos vazios nos hotéis de São Carlos. Muito bem, eu acho que todo o recado foi dado. O Rodrigo está aqui, grande parceiro, Rodrigo Damasceno, advogado desse grupo de jovens advogados que estudam dia e noite. O Rodrigo não faz outra coisa a não ser estudar, e leitura na advocacia é fundamental. Acompanhar o que está acontecendo, ler pareceres, julgamentos, sentenças finais, decisões do Supremo. É importante ler tudo isso, porque o que se decide no Supremo se aplica no judiciário de todo o Brasil, não é assim, Rodrigo? Com certeza, atualização é tudo na advocacia. E o que eu coloquei está certo, o que se define lá no Supremo vale de orientação para os tribunais? Vale de orientação, é importante entender as súmulas vinculantes, os enunciados, para que as outras esferas, tanto estadual quanto municipal, né, em âmbito judicial, é importante seguir os enunciados, né, para que se tenha uma harmonia com o STF. Muito bem, todos os nossos advogados estarão no estande da UVESP, prontos para orientar, informar, discutir, analisar e dar o caminho para você seguir. Você que é vereador, você que é prefeito, você que é servidor, ou então mesmo alguém da sociedade, né, Rodrigo? Interessado em tirar alguma coisa, dentro do espaço do Conexidades, coração aberto para todo mundo. Os advogados vão estar lá. E nós criamos também o Poupa Tempo do município. O que vem ser isso? Nós temos uma secretaria criada recentemente pelo governador João Dória. Esta secretaria, ela se chama Desenvolvimento Regional. É a antiga Secretaria do Interior, só que adaptada aos tempos modernos. Desenvolvimento Regional é secretaria transversal. Por ela passam todas as coisas que devem acontecer nas demais secretarias. Muito bem. O secretário Marco Vignoli vai estar conosco na sessão de abertura, no dia 4 à noite. Mas também nós vamos ter, durante todos os demais dias, o poupa-tempo do município. Então, o município que tiver requerimento para protocolar, dúvidas para tirar, e nós vamos ter lá também o Edson, que é da Secretaria de Desenvolvimento Regional, especializado em orientar sobre financiamentos de vários bancos, notadamente os oficiais, notadamente a Desenvolve SP, aos prefeitos interessados. O governo todo vai estar presente lá no Conexidades, portanto, representados por vários segmentos. E no dia 8, nós teremos a presença do vice-governador Rodrigo Garcia. Portanto, eu queria aqui finalizar para fazer uma espécie de alerta, não, chamando a todos para reflexão. Qual é a reflexão que eu quero fazer aqui, se me permitem, nos minutos finais? Eu, há muitos anos, acompanhando a vida política brasileira, eu sempre ouvi falar na expressão contingenciamento. Contingenciamento nada mais é do que você colocar na prateleira e congelar um recurso que no momento em que você não for esbarrar na lei de responsabilidade fiscal, que pune aqueles dirigentes que gastam o que não devem, ele fica lá. No momento que tiver folgado o Tesouro Nacional, Tesouro Municipal, Tesouro Estadual, descongela e descontingencia e se aplica nos devidos lugares. Olha, eu fui eleito vereador pela primeira vez com 24 anos de idade, fiz 5 mandatos de vereador, estudei para ser um orientador do Poder Legislativo. Eu nunca ouvi alguém reclamar da expressão contingenciamento. Alguns órgãos de imprensa, eu diria mal intencionados, querem colocar na boca do senhor presidente da República
eleito pelos brasileiros, pela maioria esmagadora dos brasileiros, a palavra corte, como se contingenciamento fosse um corte. Quando você corta um membro, você cortou. Hoje são poucos aqueles que cabem recolocação na cirurgia plástica. Quando você contingencia, você congela. Mas querem conturbar e querem perturbar o andamento da política brasileira. Eu não votei no primeiro turno no presidente Bolsonaro. Meu candidato foi o governador de São Paulo, pela administração que ele fez aqui no estado. No segundo turno, eu acompanhei a maioria dos brasileiros e votei no Jair Bolsonaro. O que eu quero dizer é para aqueles que não votaram e para aqueles que votaram, que a gente não pode torcer para que o piloto de uma aeronave passe por uma turbulência e caia, porque todos nós cairemos juntos. E o que se pretende, a meu ver, uma ala que eu não chamaria nem de ideologicamente de esquerda ou não, eu diria uma ala de anarquistas, pretende complicar a vida dos brasileiros quando nós todos devemos torcer por uma administração mais segura, porque é o nosso destino que está em jogo. Eu não entendo que o governo federal tem um recurso para investir em propaganda para que os brasileiros conheçam a nova Previdência. Existem organizações que têm mais dinheiro do que o governo federal para anunciar contra a nova Previdência. E o Brasil inteiro sabe que nós não teremos crianças hoje que sejam adultos com futuro e com biografia se nós não passarmos uma reforma previdenciária justa num país imenso de desigualdades. Cabe a cada brasileiro torcer ou telefonar para o seu deputado federal ou conversar com quem vota para dizer, gente, não devemos pensar, quer ajustar, ajuste. O relator, que é nosso amigo pessoal, o deputado Samuel Moreira, tem falado diariamente nas televisões que o texto, se tiver que ter ajustes, terá, mas virá com o esqueleto enviado pelo governo federal. Porque a equipe do ministro Paulo Guedes fez um estudo aprofundado para mostrar que o Brasil tem um déficit de 150 bilhões diante de uma previdência que é desigual e que é injusta. Portanto, eu queria chamar aqueles que não votaram no Bolsonaro, mas que tem no Bolsonaro o seu presidente, que pelo menos torçam, que pelo menos falem a favor, não dele, mas falem a favor do Brasil, trabalhem pelo Brasil, trabalhem pelo investimento Brasil e não pelo custo Brasil. O que o Rodrigo Damasceno trouxe aqui, falando sobre a liberdade econômica, que pouca gente conhece, porque está lá na Câmara Federal para votar, significa investimento Brasil. Oportunidade que só a democracia pode dar, que é a pessoa decidir o seu próprio destino, empreender, trabalhar. Ontem nós vimos um empreendedor vendendo paçoca e dizendo assim, sou empreendedor, estou vendendo uma paçoca a R$1. Ele quer empreender, quer ter o direito de empreender. A liberdade econômica quer provocar isto. O que é isso aqui? É a foto. Então, olha aqui, ó. Sou empreendedor. Começar pequeno é o segredo. Está na rua, no meio dos carros, vendendo paçoca. E o que ele está dizendo? Ele quer começar pequeno. Esse é o segredo. E a liberdade econômica que nasceu nesse governo, gestado nesse governo, traz essa oportunidade de empreender. Por que nós vamos torcer contra? É isso que eu queria chamar a reflexão. Como essa live tem uma grande audiência com o vereador sabe ou não sabe totalmente a força que tem, mas é ele que abre as portas para o deputado federal entrar na cidade e ganhar votos. Cabe a esse vereador telefonar para o seu deputado federal e dizer,
Como é que é? Vai ser aprovada a reforma da Previdência ou não? Então, minha gente, contingenciamento para aqueles que fizeram faculdade de jornalismo por aí, não é corte. Contingenciamento é congelamento. Quando der, quando não formos punidos, quando o presidente não receber a punição porque descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, volta o dinheiro que era. Boa noite, muito obrigado pela live, pela audiência. Rodrigo, obrigado a você. Muito obrigado. Repito aqui, o Rodrigo vai estar conosco lá no Conexidades, orientando, informando, decidindo, mostrando o caminho, mirando o futuro dos vereadores deste Brasil. Grande abraço a todos. Encontramos lá.